A paz do Senhor, você está no canal da Academia de Pregadores. Eu sou Giovanni Pereira e nós estamos iniciando hoje um quadro novo aqui na Academia de Pregadores. É isso, Gustavo? Um quadro novo que é a história dos pregadores, recordando a vida de grandes homens e mulheres de Deus. Então, você já sabe, deixa aqui o seu like, também já compartilha esse vídeo se você gostar desse conteúdo para mais pessoas que querem conhecer a história de grandes pregadores. Digita também um comentário, né? Você que conhece a história de grandes pregadores, você que se identifica com a história desses homens e mulheres que nós vamos tratar aqui nesses quadros, deixa um comentário e também já ativa o sininho para receber todas as notificações quando sair conteúdos como esse, tá bom? Vamos lá então! É isso, Gustavo? Você já foi pregador já, Gustavo, ou não? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a história de dois grandes precursores do movimento pentecostal no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren. O começo da história. Vamos voltar no tempo em uma cidade pequena chamada South Bend, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Lá havia uma comunidade batista atraída pelos acontecimentos do avivamento na Rua Azusa. Um mover marcante presenciado por arrependimentos, conversões, curas e a ênfase no falar em línguas. O pastor da igreja de South Bend era Gunnar Wingren, um jovem nascido na Suécia que partiu de sua terra natal para entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Wingren foi batizado com o Espírito Santo em Chicago numa conferência influenciada fortemente pelo avivamento da Rua Azusa. As igrejas batistas aceitaram o movimento pentecostal que se espalhava pelos Estados Unidos e assim, após a sua experiência, Gunnar concluiu que aquele movimento era, sim, da parte de Deus. Gunnar Wingren nasceu em 8 de agosto de 1879. Foi batizado nas águas aos 18 anos. Em 1897, começou a ensinar na escola bíblica dominical, substituindo seu pai. No ano seguinte, participou de uma escola bíblica onde adquiriu muito conhecimento teológico. Se mudou para os Estados Unidos em 1903, indo morar com um tio em Kansas City. Em setembro do ano seguinte, mudou-se para Chicago para cursar o Seminário Teológico Batista Sueco. Terminou os estudos e tornou-se pastor em 1909. Em uma conferência em Chicago, a história desse jovem juntou-se à história de Daniel Berg, outro jovem sueco que também havia sido batizado pelo Espírito Santo. Daniel Berg nasceu em 1884, converteu-se e foi batizado nas águas em 1899. Embarcou em uma viagem para os Estados Unidos e em março de 1902 ele desembarcou em Boston e posteriormente se estabeleceu em Providência, onde dedicou 7 anos da sua vida ao aprimoramento das suas habilidades como fundidor. Logo começaram a compartilhar entre si sobre o que Deus estava fazendo e descobriram que ambos se moviam em direção à mesma missão. O Senhor estava chamando dois jovens para serem enviados a fim de levar a mensagem do Evangelho para terras distantes. E aí, o que você acharam do começo da história? Dois jovens. Qual que é a tua idade, Gustavo? 23. 23. Tu, Caio? 18. 18 também. 18. Dois jovens. Os improváveis. Os improváveis. O envio. Após essa conversão, Daniel foi visitar seu amigo Gunnar Wingren em sua cidade, South Bend. Naquela visita, os dois amigos participaram juntos de uma reunião de oração e ali o Senhor surpreendeu os dois por meio de uma mensagem profética. Essa palavra direcionava ambos a levarem o evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal que haviam experimentado. Foram ainda mais surpreendidos quando descobriram que o lugar que Deus havia mostrado para eles era o Pará. Naquele momento, nenhum dos que estavam presentes fazia a menor ideia de onde ficava essa localização. Então os jovens foram até uma biblioteca à procura de um mapa para pesquisar onde era aquele lugar e descobriram que se tratava de um estado no norte do Brasil. Logo, seus corações começaram a arder por essa missão. Deus estava levantando dois jovens suecos para iniciarem um movimento no Brasil, sendo influenciados pelo mover iniciado na Rua Azusa. Essa chama se intensificou e foi confirmada por Deus após reuniões de oração buscando uma confirmação. Esses dois jovens foram corajosos. Largaram suas vidas nos Estados Unidos sem receber qualquer tipo de auxílio de igreja nenhuma ou até mesmo dinheiro que eles tinham guardado particularmente. Não havia uma proposta de sustento, nem mesmo reconhecimento, já que o epicentro do mover naquele momento era o lugar de onde eles haviam saído. Foram para um país que não conheciam
e onde não teriam qualquer tipo de segurança. Mas aqueles jovens, homens de Deus, confiavam em uma promessa e obedeceram o ide do Senhor. Então embarcaram rumo a terras brasileiras. Durante essa viagem, eles tiveram muitas dificuldades, mas em tudo Deus proveu. Chegaram então até o Pará e por lá começaram a sua jornada de evangelismo. Os missionários aportaram em Belém, capital do Pará, em 19 de novembro de 1910, em um dia quente comum naquela região. E aí, agora eles já estão no Pará, imagina o calor, de terno, evangelizando, né? Uma coisa que eu achei interessante é que eles buscaram uma confirmação de Deus, né? Antes de fazer qualquer coisa, eles oraram pedindo pra Deus se era realmente pra eles irem, né? Deus confirma. Quando nós oramos, Deus confirma. Deus fala no nosso coração. Imagina, deve ser completamente diferente a realidade deles, né? Chegar num país completamente diferente, com roupa diferente, devia ser... Cultura diferente. Mal falavam português, imagina. O resto da história. A missão no Brasil. Junto a uma mala repleta de bíblias e folhetos, Daniel Berg carregava consigo o seu fiel violão, entoando hinos tanto em português quanto em sueco, disseminando a mensagem do evangelho através da música. A rosa besaron preciosa entre mil mais beleza terra. Dois homens que vieram de uma realidade completamente diferente, chegando no norte do Brasil. Sua cultura, idiomas, roupas, tudo era diferente. Os dois missionários precisaram enfrentar um choque cultural gigantesco. Daniel Berg e Gunnar Wring foram homens verdadeiramente conduzidos pelo Espírito Santo. Os dois missionários juntaram-se à Igreja Batista de Belém. Daniel Berg empregou-se como fundidor, utilizando parte do seu salário que custeava as aulas de português para Wring, que eram ministradas à noite. Além disso, outra parte da sua renda era destinada para a compra de Bíblias. Quando aprenderam a língua o suficiente para ser entendido em suas pregações, começaram a compartilhar o que haviam aprendido e experimentado lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Celina Martins Albuquerque, essa foi a primeira pessoa a crer no batismo com o Espírito Santo, ensinado na Igreja Batista de Belém por Daniel Berg e Gunnar Wring. Essa pessoa passou a buscar a promessa de Deus, vindo a receber no dia 8 de junho de 1911. A pregação da doutrina pentecostal entre os batistas resultou na exclusão dos dois missionários e aproximadamente 18 membros que os apoiavam. Durante meses, as reuniões eram realizadas em pontos de pregação, sempre marcados pela chama pentecostal. Somente no dia 18 de junho de 1911 foi fundada a primeira igreja Assembleia de Deus em Belém. E aqui assim, ó, eles já tinham pregado o evangelho naquela igreja, pregado a chama pentecostal, e aí eles saem, aí mandam embora, Gustavo. E nada pode apagar o fogo do Espírito. Nada pode apagar o fogo do Espírito Santo. 18 pessoas saíram com eles, né? Quem tem a chama do Senhor não tá sozinho nunca, cara. Deus sempre levanta os seus. Quando a palavra de Deus, ela se cumpre, Deus sempre levanta pessoas pra estar junto. E é legal que ele falou ali de pontos de pregação. Hoje, quando a igreja começa, muito, principalmente na Assembleia de Deus, quando a igreja começa, se abre um ponto de pregação, né? Uma congregação um dia foi um ponto de pregação, né? Isso é legal. Isso é bem peculiar nosso, né? Eu fico pensando, né? Será que pra gente, como jovem, né, teria essa coragem que eles tiveram de largar tudo, embarcar nisso, de ir para outro país, né? Por causa de uma palavra, né? né? Vamos ver. Os frutos. Não há como negar a influência da Assembleia de Deus e desses homens na história do pentecostalismo no Brasil. O movimento pentecostal cresceu de forma extraordinária no mundo todo. E no Brasil, a Assembleia de Deus foi pioneira nesse movimento. Movimento este que foi caracterizado pela liberdade nos dons do Espírito, arrependimento, salvação de almas e santificação. O pastor Wring pastoreou a igreja em Belém por 14 anos e após isso viajou o Brasil inteiro levando a mensagem e doutrina pentecostal. Em uma viagem de Wring à Suécia, ele conheceu uma enfermeira chamada Frida Strandberg, que também havia sido chamada como missionária para o Brasil. Em 16 de outubro de 1917, Gunnar e Frida casaram-se em Belém do Pará. Eles tiveram 6 filhos. Gunnar possuía uma saúde frágil. A família retornou a seu país natal em 15 de agosto de 1932, onde ele faleceu no ano seguinte. O pastor Daniel Berg viveu sua vida entregue à missão e plantação de igrejas por todo o país. Daniel visitou sua terra natal, onde conheceu Sara, sua esposa. Eles casaram e voltaram para o Brasil, onde tiveram 2 filhos e só então voltaram definitivamente para a Suécia. Em 1963, Daniel Berg foi hospitalizado na Suécia, onde viria a falecer no dia 27 de maio do mesmo ano. Que história, né? Uma vida dedicada à pregação
Ao final da vida, ser lembrado por causa disso é importante. É um legado, né? Ser lembrado por ter pregado o evangelho, dedicado à plantação de igrejas. É uma história incrível, né? O desfecho. A história desses homens nos mostram a confiança em Deus e a chama pela pregação do Evangelho. Hoje lembramos deles como homens corajosos que enfrentaram dificuldades para que o movimento tão importante para o cristianismo estivesse em pé. Até hoje, a Assembleia de Deus apresenta muitos frutos. Muitos homens e mulheres de Deus foram alcançados pelo Evangelho de Cristo através desse projeto, que sempre priorizou o batismo do Espírito como capacitação para missões evangelísticas. É que essa história não tem final, né, João? Sim. É hoje em dia. É hoje em dia. Nós somos parte dessa história. Somos os frutos. Os frutos, a continuação. A pregação do Evangelho vívido, o batismo no Espírito Santo, a capacitação, a missão. Isso é muito peculiar, nossa, a missão. O folheto que é entregue, a parte de não ter vergonha da pregação do Evangelho, é a continuação da história, né? E passa anos assim, mas a gente nunca vai apagar essa chama que começou lá há tempos atrás, né? É verdade. É incrível que, além de fazer parte da história da Assembleia, faz parte do pentecostalismo no Brasil, né? Que alcançou e influenciou outras congregações, outras denominações. Isso é incrível também. Com certeza. E a Assembleia de Deus é uma igreja que mais cresce no Brasil, né? É uma das maiores e só cresce. E você, o que você achou da história desses homens? Hoje foi só o primeiro episódio de uma série de homens de Deus, grandes pregadores que nós vamos entrar a fundo na história deles. Se você tem interesse em temas como esse, conheça a plataforma da Academia de Pregadores. Nós somos a Academia de Pregadores. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para você, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, compartilhe o link desse vídeo, manda para os seus amigos da igreja, do grupo de jovens, dos irmãos da oração, das irmãs, manda esse link e também deixe seu like, isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Se você gostou, acompanhe a gente por aqui, nós vamos ter muito mais conteúdos sobre a história de grandes pregadores. Deus abençoe e até o próximo episódio.